Obrigado a todos os trabalhadores do Bezerra de Menezes, né, que recebem a gente tão bem. O nosso coração se sente afagado por tanto carinho. Eu e a Lívia já fomos frequentadores, né, da palestra pública no Bezerra de Menezes. Com muita alegria a gente ia lá também. Mas questões da vida a gente muda, vai trabalhando em outros lugares, e um dia a gente retorna à nossa casa, né, em Juiz de Fora. Hoje nos encontramos no município de Leopoldina. Cidade muito boa, nos recebeu muito bem também, né? E a respeito do nosso trabalho no Gotas de Espiritismo, a gente acabamos o livro Pão Nosso. Aliás, o título de hoje, Pensaste Nisso, é um dos capítulos, o capítulo 12 do Pão Nosso, que eu sou maravilhado com ele. São dois principais que eu sou maravilhado, apesar do livro todo ser fenomenal, né? Agrega muito valor para a gente. Mas esse capítulo 12, né, eu Pensaste Nisso, me toca muito, me faz pensar, né, para a gente analisar melhor sobre o nosso comportamento, né. E, aliás, iniciando nossa conversa de hoje, a gente poderia ter tratado um questionamento. O nosso corpo físico, nós o tratamos como tabernáculo ou como um escafandro carnal, né? É uma prisão de eterno sofrimento ou o templo divino que nós nos depuramos? Existem esses lados, na verdade? Existem esses lados. Como é citado no Pensaste Nisso, a palavra tabernáculo, eu acho por bem a gente dar uma explicada, assim, pelo menos a superficial, a respeito do tabernáculo. O que se trata o tabernáculo? Dentro do site chamado Significado, tabernáculo é denominação dada ao local onde a Arca da Aliança era guardada, assim como outros artefatos sagrados, de acordo com os relatos bíblicos. Haroldo Dutra Dias, ele divide o tabernáculo, na explicação dele, em 3 partes. A primeira parte do tabernáculo é o pátio externo, em que os animais eram imolados pelos judeus. A segunda parte, o lugar santo, onde existiam as orações, os eventos voltados à adoração ao Pai. E outra parte chama Santo dos Santos. Esse espacinho chamado Santo dos Santos é onde permanecia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha dentro dela os 10 mandamentos, né? Promovidos em pedras, e ficavam guardados dentro da Arca da Aliança. Esse tabernáculo, traduzindo ao pé da letra, significa tenda. Então, é uma tenda, por conta disso, é como se fosse um templo que você podia modificar de um lugar para o outro, entendeu? O tabernáculo, então, se trata de um local sagrado para os judeus. Bacana? E o escafandro carnal? O que a gente trata de escafandro? Escafandro é uma palavra muito simples. Vestimenta impermeável, esse aqui é dicionário Oxford dá pra gente, né? Uma vestimenta impermeável, hermeticamente fechada, utilizada por mergulhadores profissionais em trabalhos demorados dentro da água. Então, não passa água por esse tipo de vestimenta. Ela é muito limitante. Ela bloqueia absolutamente tudo. Então, a tratativa de escafandro carnal é justamente uma vestimenta de carne. Então, eu trouxe isso aqui porque a ideia de tabernáculo e a ideia de escafandro carnal, elas se opõem em certas circunstâncias e pontos de vista, né? Então, continuando, eu vou trazer aqui para vocês um texto em que se utiliza a palavra escafandro carnal. Mensagem do Espírito Marta, psicografia de Marcel Mariano, site da Federação Espírita do Maranhão. Ela fala assim: e com esse expressivo correio fraterno, que é a mediunidade, né? Fizeram secar as lágrimas em muitos olhos abatidos. Levantaram as esperanças nos combalidos
e nas vítimas de saudade atroz. Devolveram alegria e confiança aos ergastulados no escafandro carnal. Quer dizer, devolveram alegria e confiança àqueles apenados, os detentos, os ergastulados, né, no escafandro carnal. Então, trata a ideia de que são aquelas pessoas em uma prisão de carne, sinalizando a estes que a morte é simples equívoco de nossos parcos sentidos de observação, pois que a vida estua plena em toda parte. A vida é plena, e em qualquer ambiente que a gente pense que ela exista. Um outro exemplo aqui, vou trazer a palavra tabernáculo. Eu estou trazendo essas duas palavras porque elas são muito utilizadas dentro do meio espírita. Então, tratando sobre tabernáculo, temos aqui. Paulo usa a metáfora para a transformação usada por Enoque e refere-se à troca de vestes terrenas por vestes celestiais. Apresenta o contraste entre viver em um tabernáculo terrestre e viver em uma morada eterna e celestial. Compara os dois modos de existência com as vestes, pois neste tabernáculo gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos na nossa morada celestial, para que o mortal seja absorvido pela vida. A gente vai encontrar isso em um artigo feito por Rogério Coelho, um artigo que chama Caminho da Luz no site Mundo Espírita. Então, nós vamos entender que tanto o tabernáculo quanto o escafandro carnal trata-se de vestimenta. Um local onde o ser é depositado para que possa ser burilado, para que possa ter a magnífica e abençoada experiência de ser cada vez um ser melhor, de buscar a sua iluminação, de ter contato através de diversas relações no seu dia a dia, na rotina, com o amor do Pai. Quando que ele vai ter isso? Através de incessantes encarnações em que aquela centelha divina amadurece e ele começa a enxergar a vida, ainda na encarnação, com outros olhos. E então, ele começa a agradecer, diante dessa maturidade, agradecer ao Pai pela oportunidade de ter este corpo físico, que muitos lamentam, reclamam, judiam, viciam, e ao final, quando estamos mais maduros, depois de milênios de encarnações, nós finalmente chegaremos à maturidade, olhar para o nosso corpo e agradecer ao Pai pela brilhante ideia, pela brilhante criação de nos facultar a oportunidade de estar neste corpo físico. E é sobre isso que Emmanuel trata para a gente. Pensaste nisso? Vamos ao texto dele? Vou mostrar para vocês aqui. Que maravilha. Por que eu sou encantado com esse texto? Quem tiver o livro Pão Nosso, pode abrir no capítulo 12 e acompanhar comigo, viu? Ele tira o trecho bíblico, né? Ele sempre começa a semana, sempre faz isso. Ele traz um trecho bíblico, né? Para a gente dar uma inicial, e depois ele faz um comentário sobre esse trecho. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Então, Pedro traz para a gente a ideia do tabernáculo, que nós um dia deixaremos para trás, e esse nosso corpo físico, que tanto nos ajudou, que tanto nos deu suporte, que tanto suportou a gente, não é? E aí nós estaremos retornando à pátria espiritual para aguardar as novas oportunidades de outro corpo físico nos apoiar. Emmanuel diz:
Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo. Como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Então, muitos de nós amaldiçoam o corpo físico por vezes deformações que nascemos com elas, sejam elas provocadas geneticamente, ou seja, por conta de algum acidente, e nós blasfemamos, reclamamos, judiamos do nosso corpinho. Como diz Francisco de Assis, quando deixou seu corpo físico, ele fala assim: adeus, meu jumentinho querido, obrigado por suportar a carga do meu espírito. Ele fala com carinho, né? Então, muitos de nós não reclamamos, blasfemamos, nunca tá bom. Eu podia ter um nariz assim, eu podia ter uma boca assim, eu podia ser mais alto, eu podia ser mais baixo, eu podia ser mais magro. E reclama que tem problemas de saúde, o meu fígado não funciona bem, meu pulmão é uma porcaria, eu não consigo enxergar direito. Muitas dessas debilidades, deficiências de nosso corpo físico são correspondentes às nossas próprias mazelas. Compreende isso? Muitas são referentes a mazelas, vícios comportamentais do nosso eu. O nosso eu eterno. Nós mesmos, espíritos, não o nosso espírito, nós espíritos. Nós não temos o espírito, nós somos um. Nós temos corpos físicos que nos suportam. Então, muitos de nós falamos que a culpa é do corpo. Aconteceu isso porque o corpo é fraco e me provocou isso. Não. O corpo não influencia, ele é influenciado. E as condições em que nós nos encontramos dentro dele são provocações nossas, se não desta vida, provocadas anteriormente. Essa é a questão. Nossa inferioridade, nossas sombras do passado. Nós, como sombra, agimos estreitando, nos espreitando ardilosamente, cavando problemas, vícios, ofensas, luxúrias. Criamos nosso próprio problema. E depois, quando encarnamos, reclamação, reclamação, reclamação. Aqui ele continua o texto. Reparamos que Pedro denominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas e de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa, olha essa palavra, santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Santo traz a ideia de puro. Então, quando nós temos uma santa oportunidade, temos a oportunidade de nos apurarmos, depurarmos, de nos tornarmos cada vez mais puros, santificados. Toda esta organização do corpo físico demanda trabalho. Existem seres responsáveis por toda esta demanda, devidamente gerenciados, articulados, coordenados. Diversos trabalhos são realizados, análises, para que nós tenhamos a oportunidade santa de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu adoro muito. A vida é muito curta para ser pequena. A façamos cada vez maior. As pequenas oportunidades
se tornam grandes diante das escolhas que a gente faz, diante das atitudes que a gente toma. E aqui, Emmanuel traz que Pedro trata o corpo físico como tabernáculo, como lugar santo, onde temos as leis de Deus. O tempo divino está dentro do próprio ser. Continuando, frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Milênios despendidos, gente? Concessão da misericórdia divina? Sim. Emmanuel fala no Consolador, como está naquela palestra que eu fiz sobre o perdão, ele fala que o perdão de Deus, ele é materializado na encarnação. O fato de eu poder retornar à carne para novas vivências, novo ciclo de desenvolvimento, é praticamente, é materialmente, é comprovadamente o perdão divino, a misericórdia divina atuando na nossa vida. Quando nós desencarnamos, repensamos e revivemos toda esta vida. E aí vem aquela ideia: se eu tivesse a chance de vir de novo, eu faria isso aqui diferente. Eu faria aquilo lá diferente. Eu não teria dito aquelas palavras, não teria tampado aquela pedra. E assim vai. E o Pai misericordioso que é, nos dá essa maravilhosa oportunidade de reencarnarmos e vivenciar novamente aquelas condições, para que, enfim, nós possamos acertar e fazer o que é bom. E aqui ele fala do milênios, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Por que ele fala isso? A gente que já está estudando o Espiritismo, como aqui é uma casa espírita, fica fácil de conversar, né? Conversar com gente que está iniciando aqui é mais difícil, né? Para ensinar, orientar sobre isso tudo. Mas o fato é que, quando nós começamos o nosso desenvolvimento como espírito em corpo hominal, ele passa por aperfeiçoamento conforme nós também nos adiantamos. O cérebro, ele é de tal forma necessário aquele nível de desenvolvimento evolutivo do ser. Ele corresponde ao nosso andar, né? Ao nosso passo a passo, aos nossos degraus de evolução. Então, o corpo físico muito mais abrutalhado, denso, pesado, por vezes agressivo, muito forte, ele é adaptado ao espírito ainda bruto, ignorante, agressivo e tudo mais. E com o passar do tempo em que o ser vai se desenvolvendo, vai evoluindo, ele ganha massa encefálica, ele ganha uma estrutura do corpo, no seu corpo físico mais adaptada, mais evoluída. E hoje estamos aqui na Terra, 2023, né? O ano 2023 do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo o Ocidente conta o tempo como nós contamos, a gente conta com Cristo, né? Então, do nosso tempo aqui junto com Cristo, nós temos a internet, estamos aqui numa live fazendo nossa palestra, né? Um corpo físico hoje muito mais adiantado que há alguns 10, 20, 30 mil anos atrás. São milênios? São. Milênios de trabalho. Assim como a gente aprende e desenvolve aqui com as nossas, né, os nossos percalços, nós temos provocações de desenvolvimento intelectual,
provocações de desenvolvimento moral e tudo mais, né? No plano espiritual também, os servidores do Cristo, os servidores do Pai, todos que estão na seara, no plano espiritual, têm as suas diversas funções. E alguns estão em desenvolvimento, aprendendo sobre manipular energias para a constituição do corpo físico mais evoluído para a próxima geração. Então, temos milhares de trabalhadores que se dedicam no bem, que se dedicam a nos proporcionar esta nova chance. O Pai não trabalha sozinho. Ele tem os servidores que o apoiam, que querem um bem, que são mais altruístas e vêm desenvolvendo ao longo de milênios também. Passaram por situações igual a nossa. E daqui a alguns milênios, nós estaremos provocando, estudando sobre corpos físicos por irmãozinhos mais atrasados. Será a nossa vez. Por isso, Emmanuel traz para a gente essa importante frase, para que nós reflitamos os milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Então, não nos cabe aqui ficar acreditando que a carne nos faz cair. Não, ela justamente é posta para que nós tenhamos a oportunidade de evoluir, de nos desenvolvermos. É a bênção do Pai, é o perdão divino, a misericórdia divina atuando em nossa vida. Então, essa questão deve ser levada em consideração por todos nós, seres encarnados, que buscam conhecer o Espiritismo, conhecer a relação espiritual com a carne e respeitar a partir de então esse corpo físico, cuidando dele. Ele vem assim: já pensastes que é um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Ah, Marcos, mas todo mundo sabe que o espírito, ele consegue desenvolver a sua percepção por todo o corpo espiritual. Ele enxerga por qualquer parte do corpo. E aqui na carne eu só enxergo através desses dois olhos. Eu consigo perceber e sentir através de todo o corpo. Aqui eu só sinto o cheiro pelo nariz. Eu só ouço pelas orelhas. Eu não estou te entendendo, não, hein? Que valiosas potências são estas? Vamos ler de novo, então, a frase, para a gente aprender? Olha aqui. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus? Vamos lá agora para a parte de ênfase. As tuas exigências de trabalho? Eu tenho uma encarnação em que preciso desenvolver habilidades, virtudes e sanar vicissitudes. Corrigir comportamentos equivocados e sombrios do meu passado. Existe um trabalho, sim, a ser desenvolvido. Então, as potências completas do espírito serão, sim, limitadas dentro do corpo físico, que vai fornecer para nós potências necessárias ao trabalho de emburilamento. Um trabalho de desenvolvimento, de evolução. Então, nada de reclamar, mas o espírito, quando desencarna, fica livre, em termos. Se continuarmos escolhendo comportamentos equivocados e vícios, estaremos muito mais limitados do que a gente pensa. Até mais limitados que o próprio corpo físico. Ao passo que se eu busco, sim, dentro do amparo divino, bons comportamentos, boas ideias, se eu aceito as condições que me são impostas de forma resignada. O que é resignado? É aceitar tudo de bom grado e pronto, acabou e ficar caladinho? Não. Resignado é entender o porquê aquela condição ocorre. O que eu tenho que aprender com essa situação? Por que isso ocorre comigo neste momento? O que eu tenho que praticar? O que eu tenho que aprender? Aonde que eu vou? E a gente segue o caminho e somos orientados
no caminho reto, se assim escolhermos. E aqui ele finaliza da seguinte forma: que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações, desculpa, e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, uma indagação que Emmanuel deixa para a gente, por isso que eu gosto tanto desse texto que eu falo para vocês, que no final dele ele fala, você fica encucado assim: o que eu tenho feito dos meus pés, das minhas mãos, dos olhos do meu cérebro? Como tenho utilizado o meu ouvido para ouvir coisas boas? Ou dou atenção para fofocas, para as palavras malditas que tendem a depreciar pessoas? E eu ainda dou ibope para isso? O que eu tenho observado? Eu tenho buscado olhar coisas que são benéficas para o ser, que tem me buscado levantar. Eu leio livros de qualidade, eu vejo vídeos, pinturas de qualidade, eu ouço as músicas de qualidade. O meu cérebro, eu tenho trabalhado com o meu cérebro para quê? Analisar um texto espírita que vai trazer engrandecimento, analisar um texto científico de estudo para que eu possa melhorar o meu conhecimento em certas áreas da ciência, do meu trabalho. Então, isso tudo Emmanuel traz para que nós possamos pensar. E aí fala que sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Você sabia que toda essa estrutura foi feita para que nós nos iluminemos? Então, quanto mais eu aprendo e quanto mais eu ensino e boto à prática esse ensinamento no bem, mais eu me ilumino. Colocar o alqueire em cima da mesa. Iluminar ao máximo. Quanto mais altruísta eu sou, quanto mais eu aprendo, mais eu ensino, mais eu cresço, mais eu desenvolvo, mais eu amadureço. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu sirvo o irmão, eu falo que servir é trabalhar com amor. É o que o Carlos falou aqui no trabalho dele hoje, mais cedo, nossa conversa aqui. É o servir com amor. Ultrapassa a relação física, traz à baila a ideia de irmãos perante o Pai. Traz a ideia de transcendência, de relação espiritual, não mais material, mecânica, automatizada, e sim espiritual, consciente, livre, madura, eterna. Saibamos utilizar das potências, dos artifícios que o corpo físico nos propõe, nos condiciona, e utilizemos isso para o bem de todos. Não nos cabe aqui, a todo momento, questionar o Pai diante de tantas mazelas, como a gente falou no início. Chamar este tabernáculo de escafandro carnal. Um escafandro carnal depreciativo, uma prisão de carne. Saibamos observar como dádiva divina, como presente do Pai. Analisar não o escafandro, e sim o tabernáculo. E sim o tabernáculo, que isso é muito importante. Analisar essa estrutura, esse tesouro divino, que é o tabernáculo, e esse corpo físico. Fazer essa relação com muito mais maturidade. Tá certo? Então, eu dou por encerrado o que a gente trouxe aqui, pensaste nisso de Emmanuel,